Certo, então, pessoal, após vocês instalarem o Google Colab dentro aqui do Google Drive, vamos criar aqui um novo script do Google Colab. Então, mais aqui, Google Colaboratório, ok? Já vou estar numa pasta compartilhada aqui. Eu vou nomear aqui. Bom, pessoal, então, como é que funciona o Google Colab? Ele é um notebook IPython, chamado, né? Ele é a versão do Jupyter Notebook do Google, que a gente consegue colocar células, tudo baseado em células, de código ou de texto, onde o texto é o formato Markdown, né? É um tipo de formatação parecida com HTML, né? Mas mais simples, HTML. Por exemplo, colocar um título aqui, usando aqui o sustenido, a gente consegue colocar o título. Tá? Opa, tem problemas para ele acha que é o endereço da internet, tá? Tudo bem. Então, aqui nós temos texto, que a gente consegue, inclusive, colocar LaTeX, por exemplo, aqui, a fórmula LaTeX. Usando aqui, se for dentro do texto, usa somente com um cifrão em cada lado, se for destacado, usa com dois cifrões em cada lado. Mas vou colocar aqui, ó, G de S igual a P de S, vou colocar ao contrário, né? P, Z de S, zero sobre os polos, função de zero sobre função de polos, tá? Então, eu escrevi em LaTeX lá, usando frações aqui em LaTeX, apareceu aqui, tá? Então, vocês podem utilizar comandos em LaTeX para escrever, tranquilo aqui dentro. Só como exemplo. Dá para adicionar figuras também. Fica um relatório completo. E o bom desse relatório é que vocês podem colocar todos os cálculos aqui e fazer algoritmos dentro desse relatório. Algoritmos que funcionam, né, em Python, no caso. Tá? Então, só para apresentar para vocês o que é o Google Colab. Aqui a programação é toda em Python. E esse Python não roda no computador de vocês, ele vai rodar dentro do servidor do Google. Ok? Primeiro, eu queria apresentar para vocês a biblioteca de controle que a gente vai utilizar. Né? Se vocês entrarem aqui, ó, deixa eu só verificar. Biblioteca de controle do Python. Aqui, tá? Nesse site aqui, readthedocs.io. Eu vou copiar para vocês no chat. Pode entrar aí para ver, certo? Essa biblioteca de controle a gente vai utilizar na disciplina. Ela tem muita coisa. A maioria das funções que tem no MATLAB tem aqui também. E outras adicionais, que são funções até que a gente faria dentro do Simulink. Tem aqui na biblioteca de controle. Muito legal mesmo. Então, como é que a gente faz para instalar a biblioteca de controle dentro do Colab? Ela não é uma biblioteca padrão do Python. Né? Então, a gente vai ter que instalar via pip. Pip, que é um comando de instalação lá por é um repositório, tipo um repositório do Python, que é o pip, que é gerenciamento de pacotes do Python. Ó, pip install control, se a gente colocar aqui, geralmente esses códigos com instalação, importação na biblioteca, a gente coloca lá em cima, tá? Vou colocar aqui em cima. Então, vou rodar aqui. Vamos ver se vai dar certo.
Rodou. Biblioteca de controle versão 0.8.3. Essa que está aí, né? Certo? E de como colocar lá depois funcionar. Então, aqui tem as informações de como colocar. A gente tem que fazer importação da biblioteca, claro. Vamos ter que importar e depois importar o ambiente tipo MATLAB, que é o que mais a gente usa em controle aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Importar a biblioteca de controle, import e from control, import MATLAB as... Esse aqui? Ah, não. Vou fazer um pouco diferente. Import control.matlab. A gente vai asterisco, daí vai ficar com o padrão as funções da biblioteca de controle, tipo, com as funções com o mesmo nome das utilizadas dentro do MATLAB, fica como padrão para usar dentro do nosso notebook aqui. Certo? Dá para ser assim direto ou do jeito que eu coloquei, né? De duas maneiras. Não, assim. Né? Deixa eu só conferir aqui se fiz certo. Não, assim. Certo? Então, vocês vão colocar isso daqui em uma das células e rodar. Isso que eu vou copiar agora no chat para vocês. Okay? Então, vocês vão copiar e rodar. A partir disso, a gente pode criar aqui outras células, né? E criando células aqui do lado. Né? Adicionar células, por exemplo, mais código, que a gente adiciona uma célula, né? Dá para arrastar ela para baixo, por essas setinhas. E a partir disso, a gente pode definir, por exemplo, funções de transferência, né? Que a gente vai fazer logo em seguida. Ok? Como que coloca o número das linhas de código? Vem automático, sozinho. Ah, tá aqui, não tá. Não? Então, talvez aqui, ó, na lateral de comentários, não. Não aparece, não está aparecendo o número das linhas de código? Não Para tá. mim também Nem por não. padrão. Vamos conferir aqui se não tem alguma coisa aqui. Configurações, talvez? Tem naquela Editor. engrenagemzinha do lado da célula mesmo. Aí mesmo. Aqui mostrar mesmo? linhas. Tá. Mostrar número de linhas aqui. Ah, tá, obrigado. Então, aqui a gente vai poder fazer qualquer programação em Python, utilizando grande parte das bibliotecas em Python aqui, né? E isso daqui instala dentro do servidor do Google que roda para vocês. Não tem nada rodando no computador, praticamente. Certo, pessoal? Então, a gente vai aplicar depois isso daqui, né? Vamos até colocar uma função de transferência primeiro, antes de entrar na aula, só para vocês verem como colocar funções de transferência aqui. Vou colocar uma função de transferência que a gente vai usar depois, tá? G1 igual a TF. Usando TF, a gente consegue ter funções de transferência, tá? E essa função TF, ela tem dois argumentos principais, que é numerador e denominador, tá? Esse num e den são em formato de vetores. É um polinômio do numerador e o polinômio do denominador. Então, vamos fazer o seguinte, colocar separado, só para vocês verem como se declara vetores e polinômios aqui em Python. Né? É igual ao MATLAB, praticamente. A única diferença é que no Python a gente tem que colocar vírgulas entre os números. No MATLAB não precisa, só espaço, né? Então, abrindo colchetes, numerador, vamos fazer 1 e 3, tá? Denominador, fazer 1 e 2. Tem que usar vírgula. Então, isso daqui é equivalente a S mais 3. E aqui, S mais 2.
Tá? Então, são polinômio do numerador sobre o do denominador. Vamos colocar direto aqui, no indem. Ok? Então, aqui está declarada a função de transferência G1. Que a gente pode ver ela, né? Aqui não está aparecendo nada, né? Mas usando o comando print, a gente consegue ver qual que é essa função de transferência. S mais 3 sobre S mais 2. Certo? Então, aqui geramos a função de transferência. O sustenido é o comentário, tá? Usando o print, a gente consegue mostrar aqui na saída da célula. Quais comandos a gente consegue usar da biblioteca de controle do MATLAB? A gente pode usar o comando bode, por exemplo. Né? O comando bode, ele faz traço diagrama de bode dessa função de transferência G1, é a resposta em frequência, né? Então, vamos ver como é que fica. Ele traçou aqui, mostrou os valores, que a gente pode esconder isso, se colocar ponto e vírgula, né? E traçou aqui o gráfico. Tá? A gente pode fazer outras funções aqui também. Fazer, por exemplo, um step do G1, né? Step do G1. Vou só colocar entre comentário o bode que a gente fez. Só que, diferentemente do MATLAB, o step ele não traça o gráfico. Aqui nessa biblioteca de controle do Python, a gente vai ter que usar, se vocês deixarem o mouse aqui em cima, vai mostrar o help da função. A gente precisa pegar as saídas dessa função e traçar um gráfico com as saídas. É assim que funciona. Ó. Tem duas saídas, y_out, y de saída e o tempo. Né? Então, vamos fazer isso. E depois traçar o gráfico dessas variáveis aqui. y_out e t. T minúsculo mesmo, ou time. Ó, armazenou dentro dessas variáveis, mas para traçar o gráfico do step, a gente vai ter que adicionar uma biblioteca aqui de plotar figuras. Então, a gente tem que adicionar aqui, ó, from matplotlib, import pyplot as plt. Esse pyplot, ele faz gráficos de imagens aqui, parecido com o do MATLAB. E a gente consegue fazer o plot da saída e o tempo, dando com o degrau, resposta ao degrau da função de transferência G1. Tá? Então, para plotar, a gente usa esse comando aqui. PLT, que é o nosso biblioteca PyPlot, né? Ponto para acessar as funções dentro da biblioteca. Ponto plot. São funções do mesmo nome do MATLAB, inclusive. E é só colocar aqui time e y_out. Então vai aparecer aqui o gráfico. Tá? Então aqui está a resposta, gráfico de resposta ao degrau da função de transferência G1. Ok? Então, traçamos o diagrama de Bode, resposta em frequência, da função de transferência. Fizemos a resposta degrau na entrada de G1, né? A função de transferência G1. Mais alguma questão importante para a gente fazer aqui, no controle dentro da análise. Bom, tem muitas outras ali, né? Vocês podem ver aqui, o MATLAB Compatibility Module, aqui dentro da biblioteca de controle, tem várias aqui opções do que a gente pode fazer. Certo? Dá para ver os polos e zeros da função, né? Ó, vamos fazer isso para ver. Pole, zero, poles igual a pole de G1, ó. E zeros igual a zero G1. A gente consegue ver isso também. Então dá para fazer o print aqui. Eu estou fazendo rápido, pessoal, mas
Depois eu coloco no mudo, se quiserem repetir. Fazer o print aqui, vai aparecer os polos e zeros. Opa, é vírgula aqui, desculpa. Ó, então aqui nós temos essa função G1, ela tem o polo -2 e o zero -3, né? Então a gente consegue aqui a obtenção dos polos e zeros da função de transferência. Bom, a gente tem muitas outras funções de análise aqui, né, que a gente consegue fazer também, dentro dessa biblioteca de controle. Certo, pessoal? Alguma outra dúvida por enquanto? Professor, tem como plotar ali o BOD e o PLT plot ali para mostrar os dois juntos ao mesmo tempo? Não no mesmo gráfico. Não, não só se for aqui no caso com subplots, né? Com dois gráficos, porque os eixos são totalmente diferentes, né? Aqui é a resposta em função do tempo e a saída. O BOD já é em função da frequência em escala logarítmica e a magnitude e ângulo em escala linear, sendo a magnitude em dB, né? Então é bem diferente. Sim, sim. Eu só perguntei se dava para plotar em dois gráficos diferentes. Se tem como... que eu tentei fazer isso ali agora e não consegui. Daí ele só pega um dos gráficos. É possível, sim, utilizando subplots, né? Mas a gente não vai colocar aqui, porque são muito mais comandos para poder fazer isso, tá? Tá, beleza. Não é o objetivo aqui. Vocês pode fazer em códigos diferentes, né? Em células diferentes, isso é tranquilo também. Vamos fazer isso, então. Fazer isso, ó. Colocar a resposta no tempo em outra célula. E nessa primeira, colocar o BOD, pode ser, né? Ó, aqui está o BOD, e aqui está a resposta no tempo. Tá? Então, fica os dois gráficos aí. Certo, pessoal? Entendido? Mais alguma dúvida aqui? Por enquanto? Tudo certo.